Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Eu sou a Márcia e faço parte do Jesus na Rua. Estamos ao vivo na comunidade Jesus na Rua e eu trouxe uma palavra para a nossa reflexão. Esta palavra está no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 16. E, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Amém? Glória a Deus. Esse é o nosso Café com Jesus. Às 19h07 teremos o encontro de jovens. Domingo, às 20h07 teremos o encontro da família. Segunda-feira, às 20h07 teremos o encontro de ensino. Quarta-feira, às 20h07 teremos o encontro de oração. Sexta-feira, às 20h07 teremos o encontro de evangelismo e missões. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage e no Telegram Comunidade Jesus na Rua. Ajude-nos a manter as escolas bíblicas para a vida Rehobote com valor simbólico de R$ 35 e adote uma rádio Jesus na Rua com valor simbólico de R$ 50. Depositem na chave Pix jesusnarrua@gmail.com. Queridos irmãos, a palavra hoje, direto do trono de Deus, está no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 17, no livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1, no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 18, no livro de Isaías, capítulo 6, 61, versículo 2, no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 19, no livro de Isaías, capítulo 61, versículo 3, e no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 20, com o título A Missão de Jesus Cristo, com a palavra o apóstolo Adilson Bonfim. Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua e estamos juntos nessa pegada de fé, de amor e de esperança. Nós estamos ao vivo no Café com Jesus e temos a dileta, a maravilhosa companhia do nosso Jesus Cristo e também dos nossos irmãos, né? A irmã Adelaide, que é ministra de jovens do Jesus na Rua, o pastor Romalino, que é pastor também do Jesus na Rua, está junto conosco nessa pegada de fé. Eu quero agradecer a todos os ouvintes que estão nas rádios, né? Porque essa palavra está sendo hoje transmitida, pastor Romalino, está sendo transmitida ao vivo, né? Para a rádio Jesus na Rua, e em breve estaremos transmitindo ao vivo todas as palavras para as rádios Palavra e Oração e Cristo o Poder Alfa. Eu quero agradecer por todos os ouvintes que estão nos assistindo nesse momento através da rádio Jesus na Rua. E quero agradecer também por essa oportunidade, meus queridos. Nós estamos vivendo dias maravilhosos e nós queremos agradecer por todas as pessoas que estão ouvindo ao redor do mundo, que estão nos dando os seus likes, estão nos dando como diz a ministra de jovens, a audiência. Eu quero agradecer. Hoje, meus queridos, faltam 8 dias para o aniversário do Jesus na Rua. E eu quero, a partir de hoje, fazer homenagens às pessoas que estiveram conosco, que
anteciparam a viagem e foram para o andar de cima antes. Eu quero agradecer João Carlos, evangelista desse projeto e de outros projetos também, mas nós estamos homenageando a partida desse homem e dessa mulher, sua esposa, que partiram antes. Eles estavam na Venezuela em 2022. E eles foi ceifada a vida deles ali, por aquela situação, vamos colocar assim. Então, João Carlos e Ana Júlia é o casal. Nós temos várias outras pessoas que estavam ali na Venezuela e que nós vamos homenageando nas pregações daqui para frente, para não ficar muito longo. Eu quero também agradecer a Deus por ter colocado essas pessoas na nossa vida. São pessoas que o mundo não era digno de conhecê-las, porque elas se entregaram de forma integral à pregação da palavra e pagaram com a própria vida o preço da pregação da palavra. E aleluia. Pai, usa a boca do teu filho para trazer uma palavra de alento aos nossos corações nesse dia que se chama hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria que o pastor Romalino nos apresente agora, meu pastor, e Adelaide, o microfone. A Adelaide saiu, aposto. Ah, tudo bem, porque tem um microfone aberto aí. E o pastor Roma está conosco? Está. Perdão, pastor, era eu que estava com o microfone aberto, acabei de fechar. Não, isso foi o contrário, o senhor estava com ele fechado, só acabou de abrir. Faça essa oração de apresentação, meu pastor. Para mim orar? Amantíssimo Deus, eterno Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Deus, nós estamos neste momento aí no Café com Jesus. E estamos pela rádio Jesus na Rua, porque nós somos o Jesus na Rua. Nós te pedimos, Deus, que tu abençoe, que tu estendas as tuas mãos poderosas, que tu unjas, Senhor, as palavras saídas da boca de teu Filho, e que os corações que a receberem possam dar guarida à tua palavra, e através desses atos teu nome ser glorificado. Dê, Pai amado, a tua bênção ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Márcia, faça a leitura a partir do 17. Eles completam, depois a gente volta pontuando. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar o ano aceitável do Senhor
e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê a glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. E, cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós vamos fazer a leitura porque que essa palavra de hoje ela é emblemática, é diferente e estamos tendo tanta dificuldade em pregar ela. Porque essa palavra é a promessa em Isaías 61 de que viria o Messias. E então é por isso que é importante a gente ler o 17 e o 61:1 de Isaías. Por quê? Porque essas palavras, o Lucas, capítulo 4, versículo do 16 ao 21, é Jesus Cristo nos dias em que ele estava vivo. E esta palavra de Isaías 61 é a palavra que prometia a vinda do Messias e o que ele faria quando ele chegasse. Por isso que é a missão de Jesus Cristo. Ela foi predita por Isaías aproximadamente entre 700 e 800 anos antes da vinda de Jesus, o Cristo. Veja bem, não é Jesus Cristo. O nome de Jesus não é Jesus Cristo, é Jesus o Cristo. As pessoas, quando foi feita a tradução para o português, ele foi feito Jesus Cristo, e não é assim. Por exemplo, o nome do pastor Romalino é Romalino Cabral. O sobrenome dele é Cabral. O nome do apóstolo Adilson Bonfim é Adilson é o nome e sobrenome é Bonfim. E as pessoas colocaram como se Jesus e Cristo fosse Jesus o nome e Cristo o sobrenome. E não é. Cristo é a função que ele veio exercer na terra. É Jesus o Cristo. Amém? Glória a Deus, meus queridos. Muito bem, nós vamos agora entender essa missão, do Mashiach, que é Jesus, que é Cristo, que é o Messias. Márcia, o 17, por favor. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Amém? Amém, glória a Deus. Olha só, por que foi colocado dessa forma? Porque a Bíblia diz dessa forma. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Isso que está sendo lido, meus queridos, foi o que foi escrito a partir de Jesus Cristo, pelo doutor Lucas. Doutor Lucas escreveu o que Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não disse o que está escrito em Lucas, ele disse o que está escrito em Isaías. Por quê? Porque ele leu no livro do profeta Isaías, porque Lucas não tinha escrito livro nenhum. Na verdade, Lucas escreveu os relatos dos apóstolos. O livro de Lucas é a partir disso. Então, a escrita original
é aquilo que está escrito não é original. A primeira escrita a profecia foi escrita por Isaías. Agora, o versículo 1, Márcia, de Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Amém? Amém. Eu queria depois, aí agora eu queria que você lesse esse versículo nas vírgulas. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Amém? Amém. Olha só como é interessante. As pessoas, principalmente o apóstolo que traiu Jesus, ele era saduceu. Aliás, ele era saduceu, mas ele era, deixa eu ver se eu consigo me lembrar aqui, a seita ao qual ele participava. E esse homem, esta seita especificamente, esperava que Jesus Cristo pegasse em armas, viesse libertar Israel do jugo de Roma. Só que ele não entendeu que essa palavra específica era para Jesus Cristo. Era para Jesus, o Cristo. E a palavra é muito clara, ela diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, sobre Jesus Cristo. Por quê? Agora vamos entender um fato histórico. O Espírito Santo descia sobre 3 classes de pessoas naquela época. Sobre reis, sobre o sacerdote e sobre o profeta. E eles não conseguiram compreender que Jesus Cristo unia no mesmo corpo o rei, o sacerdote e o profeta. Esta oportunidade, meus queridos, nós temos de fazer hoje, nós temos como fazer hoje, porque hoje está sendo pregado para você isso. Hoje está sendo esclarecido isso, que a função de Jesus Cristo. Márcia, a segunda parte. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Amém? Amém. Olha só, ele enviou-me a libertar os cativos, a proclamar a palavra. Agora eu quero me ater à situação de libertar os presos. Onde é que esse povo está preso? É numa prisão física, humana? Ele cometeu um delito e ele foi preso? Não. São prisões espirituais. São prisões espirituais. Eu tenho visto de vez em quando alguém orar na sua oração, contando o relato, né? Porque às vezes as pessoas contam relatos, eles não oram a Deus. Contam relatos. Eu orei, Senhor, age hoje como tu agiu naquele dia que eu orei, aquele fulano foi liberto da cadeia, não sei o quê. E ele quer dizer que a Bíblia diz isso, ela não diz isso. Ela não diz isso. Márcia, o 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Amém? Amém. Olha só a diferença do versículo 1 de Isaías 61 para Lucas capítulo 4, versículo 18.
o Espírito do Senhor, quando ele diz ele diz está sobre mim. Então ele diz que ele é o Messias. Qual é a diferença disso, apóstolo? Muito grande. Isaías 61 aponta para o Messias. E Lucas capítulo 4, versículo 18 diz: eu sou o Messias. Essa é a diferença. E o que diferença que faz na nossa vida, meus queridos? A pergunta que não quer calar é essa: que diferença isso faz na nossa vida? A diferença que faz é gigantesca, porque Jesus Cristo veio e ele assumiu o sacerdócio para o qual ele foi nascido. Muitas vezes, meus queridos, nós queremos minimizar a ação de Jesus Cristo nessa terra. E isso eu acho uma infâmia contra Jesus Cristo. Por quê? Apóstolo, por que o senhor está sendo tão duro hoje? É porque, meus queridos, nós tivemos no final do ano passado, no Brasil, uma eleição. E esta eleição, ela causou muita controvérsia. Tem irmãos que ceifaram a própria vida depois que virou o ano, aqui na nossa região, no Maranhão, no Piauí, porque eles achavam que um homem aqui na terra, nascido de mulher, como Jesus Cristo foi nascido de mulher, era o Messias, porque esse homem tinha Messias no nome. Só que não era a oportunidade de esse homem fazer, ele tinha o nome de Messias. Ele não tinha a ação do Messias. E hoje nós estamos de luto. Nós, aqui numa cidade próxima, uma pessoa ceifou a própria vida, agora nesta manhã, e foi por causa disso. Ele não suportou, né? Ele andou em Brasília, ele fez muitas ações, vamos colocar assim. E esse homem ceifou a própria vida no dia de hoje. E isso é motivo de muita tristeza, porque o verdadeiro Messias, ele veio libertar as pessoas do cativeiro de Satanás. O verdadeiro Messias, ele veio para libertar todos aqueles que estão com o coração quebrantado e contrito. O verdadeiro Messias, ele veio, que é Jesus. Messias é Jesus, viu? Eu estou me referindo a Jesus. E ele veio para libertar e não para aprisionar. Ele veio para trazer alento aos corações e não para... Nós vamos ver agora no versículo 2 de Isaías 61. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Amém? Amém. Olha só, ele veio consolar todos os tristes e veio apregoar o ano aceitável do Senhor. Quando ele diz isso, meus queridos, Isaías, ele aponta o que Messias vai fazer. E este Messias, que para nós, né, é Jesus, e em hebraico é Yeshua HaMashiach, ou Mashiach, né, que é só a segunda parte do nome dele, ele veio fazer isso. E se você está preso, aprisionado a algum dogma, seja de igreja, seja de que for, está errado.
Por quê? Então você não está em Cristo, porque Paulo diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Por que é nova criatura? Porque as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Olha que coisa fantástica. Eis que tudo se fez novo. Meus queridos, muitas vezes nós queremos estar arraigados, nós nos alicerçamos no passado. Aí veio um homem e disse, nem o passado como era, nem o presente como está, nós queremos mudanças. Agora deixa eu contar um negócio para vocês. Sabe em que ano esse homem disse isso? É uma das frases de Platão, aproximadamente 4.000 anos atrás. Ele já falava do passado aprisionador e do presente inconstante que ele estava vivendo. Ele queria o futuro. Só que o dia que Jesus Cristo fez, quando estava junto com o Pai lá no céu, é o dia de hoje. Márcia, o 19, por favor. A pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? Amém. Olha só como é interessante. Ele coloca aqui 5 adjetivos que ele veio fazer. Que, como ele começou dizendo que o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, então tudo que ele fala daí para frente é a respeito dele mesmo. E eu vou me ater a uma situação de um adjetivo que é muito interessante e que ficou muito famoso, né? Que é dar vista aos cegos. Jesus Cristo deu vista a cegos que tinham cegueira física? Sim. Mas a principal cegueira que tinha era a cegueira espiritual. Por que a cegueira espiritual? Vamos só remontar um pouquinho. Saduceu são os descendentes de Zadok, do sacerdote Zadok. Isso eles é uma seita e eles faziam a pregação no templo de Jerusalém. E tinha os fariseus, que é a lei farisaica, ou os que eles eram os da sinagoga. Então, nós tínhamos cegueira espiritual nos dois. Nos dois. E esta cegueira a que Jesus Cristo se referia era a cegueira física e a espiritual. Sobretudo a espiritual, porque não tinham muitos cegos e não tem relato de muitos cegos sendo curados na Bíblia. Nós temos, sim, aqueles homens, aquele povo, 20 mil, 10 mil, porque 5 mil homens, mulheres e crianças, normalmente são 3 filhos. Então, 3 mais 5 mil mulheres